Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação de Jogos Digitais. Hoje estamos aqui no nosso unidade curricular Banco de Dados, correto? E vamos dar continuidade na nossa revisão Kahoot e mais avaliação hoje, tá bom? Vocês ficaram me devendo, né, a atividade de pesquisa da aula passada, né, aula anterior. Tá, vou passar os slides aqui só para a gente chegar lá no ponto lá. Então a gente deu uma introdução de todo o conteúdo que a gente viu, né, nas nossas aulas, desde a nossa primeira aula, né? Conteúdo aí para a gente encerrar o nosso primeiro trimestre, né? Então eu não vou passar porque a gente já passou e a gente ficou com essa atividade. Eu vou pedir para aumentar aqui um pouquinho a tela, sumir um pouco da presença de vocês aí, né? Tá, eu vou reabrir então, a gente vai rever junto com eles hoje, né? Eu acho que só 10 alunos me entregaram. Deixa eu abrir aqui já então, professora. Só um pouquinho. Só mais um minutinho, deixa eu ver se já não tinha deixado aberto já. Só um pouquinho. Ah não, vou abrir agora. Vou colocar a data, a hora agora aqui. Ok, liberado lá. Então vamos fazer o seguinte então, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês aí do início da nossa aula e daí a gente vai revisar junto, tá? Eu tenho as respostas aqui dessas perguntas e daí eu vou juntar junto com vocês, aí a gente vai fazer essa revisão juntos, tá bom? Pode ser? Vou abrir o chat ali para mim ver vocês me responderem aí. Deixa eu ver aqui como que tá. A professora Silvana perguntou. Já reabri já a professora Silvane. Então é isso aí, turma. O que vocês acham aí? Professora, me responda aí se quer alguns minutinhos para eles continuarem respondendo ou a gente pode dar o passo aí para fazer a revisão junto das respostas. 10 minutos aí. Vou cronometrar aqui. Pode me chamar de qualquer coisa, eu vou ficar mudo aqui, tá bom? Voltamos, turma. Tudo bem aí? Deu tempo agora, né? 16 me entregaram lá. Não sei se tem mais alguém terminando aí. Não sei como que estão. Só me dá um ok, por favor, aí. A gente vai continuar a nossa revisão ali. Deixa eu ver que horas são aqui. Dá uma apuradinha. A gente consegue já aplicar a prova. A prova é bem tranquila, 10 questões só. Múltiplas escolhas ali, complete e verdadeiro ou falso. No Class 1, no modo de formulário mesmo. Bem tranquilo. Bora então? Vamos dar continuidade aqui. Então, vou passar junto com vocês então as questões aqui agora. Então a gente tem lá as questões lá que eu pedi para vocês pesquisarem, responderem, né, com suas próprias respostas, né, não copiarem, né, não fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, né, e aí uma maneira da gente revisar de novo o conteúdo e aprender um pouco também, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu tinha feito para vocês, o que é banco de dados, né? Um banco de dados é uma coleção organizada de dados, estruturada de forma que esses dados possam ser acessados ou gerenciados, né? E são utilizados, né, de uma maneira que facilite a nossa vida. Ele armazena informações de forma segura e centralizada, facilitando compartilhamento e integridade de dados, ok? Então a resposta dentro desse conceito aqui, né, o jeito que você respondeu, se estiver dentro dessa ideia aqui, está correta, tá bom? Depois o professor vai conferir lá as atividades e vai dar os retornos para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, é isso aí. Número 2 é a diferença entre dados e informações, né?
Então, dado, fato bruto, isolado, né? Sem contexto. Exemplo aqui, 18, João, né? 5,8. São, né, fatos isolados, né? Dados isolados, né? E informações conjuntas de dados organizados e interpretados com significado, né? João tem 18 anos e a nota 5, né? 5,0, né? Então, são informações, né? Então, diferença entre dados e informações, né? Fica bem claro para nós aí a diferença de dado. Dado são números, né, isolados, fora de contexto. E informações, nós temos todos esses dados em formas, né, organizadas, né, interpretadas com significado. Então, resposta dentro desse conceito, né, está válido, está valendo. Resposta número 3, tipos de bancos de dados, né, nós falamos durante a nossa aula, né, o relacional, que usa tabelas interconectadas por chaves, exemplo MySQL, né, PostgreSQL, nós vamos usar o MySQL, vamos trabalhar aí, né, vamos fazer nossas tabelas e trabalhar a linguagem aí de MySQL. O hierárquico, né, estrutura em árvores, chamado pai e filho, né, como pastas em um computador, né, exemplo a IBM, IMS, né, em rede, né, o outro tipo de banco de dados, permite múltiplos acessos, né, pais por registro, né, mais flexível, tá bom? Então, dentro que você respondeu dentro disso aqui, está correto também. Resposta número 4 ali, componentes de um banco de dados, né? Então, dentro de uma tabela, nós temos a estrutura que armazena dados, linhas e colunas. Lembra das nossas aulas? Falamos bastante sobre linhas e colunas, campo, né? Ou podemos chamar de atributo. E cada coluna da tabela, né? Cada coluna da tabela, exemplo que a gente usou nas nossas aulas, nome, né? Idade, registro. Cada linha da nossa tabela, né? Exemplo, dados de um aluno específico, correto? Lembra? A gente trouxe isso dentro da sala de aula. Chave primária, né? Todo mundo falou, a gente falou bastante sobre chave primária, chave estrangeira. Então, a chave primária aqui é o campo que identifica, né? De forma única cada registro, né? Lembra que a gente precisa saber essa informação? A gente tem todos ali os dados, né? E a gente precisa identificar ela, e essa identificação, quando a gente faz, é chamada de chave primária dentro do banco de dados, né? Exemplos aqui nós temos CPF, né? Ou ID, né? Identificação. O que é, né, um SGBD, né? É um gerenciador, né? Um sistema de gerenciador de banco de dados. Ele é um software que gerencia, organiza e controla, né, os dados dentro do banco de dados, permitindo que a gente consulte, que a gente faça inserção, né? Inserir dados, atualizações, né? Excluir dados também, né? Exemplos aí que a gente vai usar o MySQL, outros exemplos que existem, né? O PostgreSQL, o Oracle, né? O SQL Server, tá bom? Resposta número 6, vamos lá? A modelagem de dados. Entidade e relacionamento, né? Entidade versus relacionamentos. A entidade é um objeto ou uma conexão importante, né? Aluno, professor, por exemplo, aqui. E relacionamento é a ligação entre essas entidades, né? O aluno estuda em escola, né? É uma ligação entre as entidades, né? A modelagem organiza, então, de forma essas informações dentro do banco de dados e cria tabelas, garantindo que essa estrutura fique de forma eficiente, né? Então, entendeu? Então, essa seria a resposta aí da número 6, né? Se você pesquisou e encontrou uma resposta dentro disso aqui, está correto. E dentro da normalização, conceito e benefício, né? Vamos falar um pouquinho aqui, a resposta da número 7. Normalização é um processo que organiza os dados no banco de dados para eliminar as redundâncias, né? Garantir que tenha integridade nos nossos dados. Qual que são os benefícios disso? Evita as repetições desnecessárias, né? E facilita atualizações e garante consistência nas nossas informações, nossos dados ali, ok? Então, se você pesquisou e respondeu dentro desse conceito aqui, tá ok, tá correto. E os comandos que eu pedi lá, que até gerou dúvida na aula passada, né? Os comandos que a gente vai estudar mais profundamente nas nossas próximas aulas, né? O comando do SQL básico, que são select, insert, update, delete, né? Que são alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. O que significa? E aí a resposta que eu queria era exatamente isso. Select, consultar os dados, né? Insert, inserir novos dados.
update, atualização dos dados existentes, e delete, né, excluir dos dados, né. Então, um exemplo que tem aqui, quando a gente vai utilizar esses comandos, lá dentro do MySQL, né, nós colocamos select asteriscos from, né, a origem da tabela que a gente quer buscar, tabela alunos, né, que tem uma condição, né, um where, uma condição que seja a idade maior que 18 anos. Então, eu estou buscando numa tabela alunos informações que eu quero idade maior de 18 anos. Esse é um exemplo do nosso select, né, na nossa tabela do banco de dados, ok? Até aqui ainda tudo bem, então, se vocês responderam dentro daquilo ali, o professor está satisfeito com vocês. E a nossa número 9 aqui, diferença entre chave primária e estrangeira, também a gente bateu bastante no martelo sobre isso, né? Bem importante essas informações para que a gente possa passar para o nosso próximo nível, né, dentro do banco de dados. Chave primária, ela é identificadora única, né? Uma identificação única, ela é de um registro dentro de uma tabela, correto? E a chave estrangeira faz a ligação entre essas tabelas, né? Apontando para uma chave primária de outra tabela. Lembra que a gente deu exemplos ali? A gente usou bastante dentro da sala de aula esse exemplo aqui. Ela faz a comunicação entre uma tabela e outra, né? Entre uma chave primária de uma tabela a outra tabela, ok? Se ficar dúvida em alguma questão dessa aí, a gente faz revisão novamente, tá? Pode me pontuar aí no chat aí, pode deixar lá no mural lá escrito para mim, a gente faz atividades e reforça esses conceitos, são bem importantes, a gente sair com essa base bem estruturada para as próximas etapas, tá? Para a gente criar a tabela, entender, fazer todos os comandos lá do SQL, tá ok? E a última questão aqui são aplicações práticas do banco de dados, né, em jogos digitais, né? Quais são essas aplicações? Então, você teria que responder dentro disso aqui para mim, eu também estaria satisfeito. Armazenar perfis de jogadores, né, é uma das aplicações que o banco de dados faz dentro dos jogos, como nome, pontuação, conquista, né? Tem outras informações também, mas é esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Gerenciar os inventários de itens, né? Então, quando a gente conquista, trabalha lá dentro dos jogos, a gente tem alguns itens, então, gerenciar esses inventários para saber, né? Imagine você entra num jogo e daqui a pouco você perde lá o que você conquistou, né? Some os teus itens que você conquistou, que você comprou, né? Então, seria terrível isso, né? Então, o banco de dados garante isso para você, né? Registrar o progresso, né? Então, as fases completadas, tempo de jogo, né? Imagine também você tá jogando horas e horas, passa de um nível, né? Passa de um nível do teu jogo e esse progresso não é registrado, né? Quando você desliga, ou cai a luz na tua casa, ou cai a internet, você volta no início de novo, perdeu todo esse tempo, perdeu onde que estava a fase anterior. Então, o banco de dados faz esse gerenciamento aí, registra o teu progresso, né? E mantém você ali atualizado o tempo todo no jogo. Exemplo, né? Jogo online usa um banco de dados para manter, né, os rankings e salvar as partidas, né? Os exemplos aqui que eu posso trazer para vocês dessa questão, tá ok? Fora essas 10 questões aí que a gente trouxe para vocês, né? A gente vai fazer uma revisão com o Kahoot também, uma forma de jogo ali, outra maneira de a gente absorver informações e guardar na nossa mente, né? E depois a gente faz eu faço a liberação lá no Class da nossa atividade, da nossa avaliação, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, Iago? Adriano, tudo ok? Perfeito? Daniele, tranquilo então. Então agora vamos, já que você relembrou principais conceitos e reforçou conceitos novos aqui agora, né? Que tem coisas que a gente lembra e tem coisas que a gente, né? Não é que a gente não lembra, é que a gente nem, né? Nem passou por ele, né? Às vezes acaba passando despercebido, tá prestando atenção em outra coisa, tá preocupado com outra coisa, acontece alguma coisa na sala e às vezes esse conceito, essa informação não chegou para você. Então a revisão serve para isso, né? Para reforçar e para relembrar e para forçar conceitos ali que não foram bem estruturados, talvez na aula aí, né? Acontece alguma coisa, a gente não consegue absorver isso. Então tomara que vocês tenham absorvido agora e a gente vai para nossa revisão no Kahoot. Então, prepare-se para seu conhecimento aí no nosso jogo interativo Kahoot, né? Prepare-se, concentre, participe e boa sorte, né? Então, tá lá no nosso link lá, o nosso PIN, né? Eu já vou me preparar aqui, vou pedir um minuto de vocês aqui para me conectar lá a minha tela.
Veja lá se está funcionando. Está funcionando, né? Porque entraram. Eu vou só compartilhar minha tela aqui agora com vocês. O Adriano e a Débora já entraram. E aí, Adriano, problemas técnicos aí? Resolveram já? Todo mundo conectou? Se todo mundo tá certo aí, temos quantos ali? 16? 16 conectados. Dá um joinha para mim aí que a gente pode iniciar já. O Wagner entrou agora. Ele estava fora, será? Não, tá ali, tá dentro, né? Tá ok, então. Pode iniciar? Joinha, beleza. Então bora lá. Começando então. Contagem aí, né? Revisão da nossa prova. A segunda avaliação do primeiro trimestre. O que é um banco de dados, né? A gente já revisou sobre isso, então. Se você me responde aí agora, né? Opção A, B, a C, a D. Parabéns, né? Em massa a turma acertou aí, né? Coleção organizada de dados que podem ser acessados e manipulados. Perfeitamente, todos acertaram, né? Não tem nem graça o ranking aí, só quem foi mais rápido é a Anne Lise foi mais rápido que todos aí no gatilho. Qual das opções é um tipo de banco de relacional, né? De dados relacional? Qual tipo aqui apresentado para vocês é um banco de dados relacional? A grande maioria acertou ali, né? MySQL, o nosso banco de dados relacional, né? Quem ficou em dúvida ali, que acertou no Excel, né? O Excel, ele não é um banco de dados relacional, né? Tá ok? Depois a gente pode tirar essas dúvidas bem certinho de vocês aí, dessas 5 pessoas aí, 5 alunos aí, que precisam reforçar sobre, né, a diferença ali do Excel e do MySQL, tá bom? Então, nosso ranking vai dar uma mexidinha ali agora. Então, bora lá. Vamos continuar. Tá muito cedo ainda para a gente ver o negócio do ranking, né? Qual comando SQL insere dados em uma tabela, né? Qual que é o comandinho lá que vai inserir dados, né, dentro da nossa tabela do banco de dados do comando SQL? A, B, C ou D, né? Select, update, delete, insert, né? Então, a grande maioria também aqui acertou, né? O insert, ele insere dados dentro da tabela de dados, do banco de dados, né? É muito fácil, né, de compreender, de guardar essas informações, né? Eu acho que o professor Carlos falou isso para vocês, né? O inglês aí, ele é essencial para quem está nessa área, né? Então, o nosso inglês é usado totalmente, né, dentro do banco de dados, dentro da programação, porque a linguagem, né, fácil de entender, então fica bem claro ali, ó, select vai selecionar dentro de uma tabela, né, as informações, o update vai fazer atualização, o delete é para deletar exatamente como escrito e insert para inserir dados dentro do banco de dados, né? Então aí essas informações que estão corretas ali, quem acertou falando a letra D, né? Quem teve dúvida ali, o update, né? Já corrigi vocês já falando que é uma atualização, né? Update e select é uma seleção, né? De informações dentro do banco de dados, correto? Então, informação dada, né? Tudo ok.
O rank dá uma mexida de novo aí, né? Agora dá uma movimentada ali. Bora continuar aqui. Tá bem apertadinho ali, bem corrido. Em um banco de dados, né? O que representa um registro? Vamos lá, já falei bastante sobre isso na nossa sala de aula. Uma linha que contém dados, uma coluna com atributos, uma tabela inteira, né? Ou um comando SQL. Em um banco de dados, o que representa um registro? Bora lá responder? A, B, C ou D? Né? Deu uma mexida aí com o povo aí, né? Então, a grande maioria ali acertou, né? É uma linha que contém dados, né? Então, dentro de um banco de dados que representa um registro, a gente acabou de fazer na nossa revisão ali, né? Na pesquisa que eu passei para vocês, aquelas 10 questões. O professor também revisou ali e quem lembrou aí acertou, né? A letra A, né? Então, não é uma coluna, né? A coluna com atributos, né? Já está falando ali que são atributos, né? Coluna, tabela inteira também não é. Um comando SQL também não é, porque comando, a gente já falou sobre comando na questão anterior, né? Existem alguns comandos e isso aqui não é sobre comando, essa questão aqui, ok? Então, quem falou uma linha que contém dados aí, guarde essa informação, esse é um registro, né? Faça o seu registro sobre esse registro, né? Tá bom? Então, vamos embora lá. É bom, né, fazer revisão, né? A gente aprende assim, jogando, né? Melhor. Bora lá, então. Qual modelo de banco de dados usa estrutura de árvore? Também foi falado na nossa revisão. Dentro da sala de aula também foi falado. Letra A, relacional. B, distribuído. C, hierárquico. Ou D, em rede. Hierárquico, né? Então, a grande maioria estava ligada. A gente estudou isso bastante. A gente viu na nossa revisão. Então, C, né? Hierárquico, tá ok? Parabéns aí a grande maioria. O ranking tá meio apertadinho ali, não, qualquer resposta diferente já muda, né? Em um banco de dados, a chave primária é... O que é uma chave primária, né? É um campo que repete valores, letra A. Uma coluna opcional, a letra B. É um comando de segurança, a letra C. Ou a letra D, é um campo que identifica de forma única um registro. Também falamos muito sobre isso, batemos bastante na tecla durante nossas aulas, né? Então, não é um comando de segurança, né? Lembra que a gente falou? Ela garante uma segurança, sim, né? Dentro do banco de dados, mas não é essa a resposta. A resposta ela é um campo que identifica, né, um registro ali, uma sequência de informações, de dados, né? Então, a chave primária é essa resposta aqui, a letra D, tá? Então, quem respondeu ali diferente, guarda essa informação, registre aí que uma chave primária é um campo identificador. Lembra? A gente passou na revisão agora há pouco sobre isso, falando bastante sobre isso também. Vou pegar bastante sobre chave primária e secundária, porque é o que a gente vai usar bastante dentro do banco de dados, para relacionar as nossas informações de banco, de tabelas, tá ok? Então ali subiu o ranking um pouquinho, né? Ainda está apertadinho ainda, né? Suelen está subindo ali, a Emily atingiu sequência de 6 respostas, parabéns. Vamos lá. Em qual situação usamos um banco de dados distribuído? Em qual dessas situações aqui, abaixo, nós usamos o nosso banco de dados distribuído? A, quando os dados estão em um só computador. B, quando os dados estão em diferentes locais conectados. C, quando há a rede disponível ou quando usamos apenas um arquivo físico. Aí foi show, né? Aí a turma veio em massa. Então a resposta B, quando os dados estão, né, em diferentes locais conectados, né? Então nós usamos banco de dados distribuído, ok? Essa informação está certíssima. Então todo mundo está com esse conceito formado. O professor fica feliz com isso. Na hora que todo mundo aprendeu, todo mundo viu e conseguiu entender, né? Deu uma mexidinha aqui, ainda está perto ainda, né? Mas o rank está mantendo ali. Qual comando SQL atualiza um registro, né? Então, repetindo quase a questão lá
no comecinho anterior, essa fica mais fácil para vocês depois da explicação que o professor deu, né? Com certeza, né? Então, quem escreveu update, a letra D, né, já pegou a deixa da questão anterior. Se prestou atenção na questão anterior, né, não é a anterior agora a 7, mas umas atrás, uns números atrás, percebeu que o professor já deu a resposta, né? Do que é insert, do que é delete, do que é select e do que é update, né? Então essas informações são bem importantes aí no nosso comando de SQL. Bora lá então, ainda está perto, né? Ali a Emily está grudada na Annelise, né? Bora lá. Verdadeiro ou falso, então? O modelo em rede que permite múltiplos pais por registro, né? O modelo em rede permite múltiplos pais por registro. É verdadeiro ou é falso? Será que é verdade? Será que é falso? Verdade, né? Esse modelo em rede, né? Que é um dos modelos que a gente conhece, que a gente falou sobre a sala de aula, ela permite, sim, né, múltiplos pais por registro, tá? Bora lá, então? Complete, né? Tem uma frase aqui no meio que permite consultar dados em um banco relacional, né? Qual desses comandos permite consultar dados em um banco relacional? Também foi respondido aqui e na sala de aula durante nossa revisão e foi falado agora também aqui no Kahoot, durante o jogo aqui. Quem prestou atenção vai saber, né? A grande maioria prestou atenção, pelo que eu vi, né? O select mesmo, né? A resposta nem tá com número ali, né? A resposta certa é select, né? Representado por vermelho e o triângulo ali. Select permite consultar dados em um banco relacional, né? Então guarde bem essa informação, né? Select, ele faz as consultas ali, permite buscar esses dados dentro do banco de dados, ok? Vamos lá, nosso ranking deu uma mexidinha agora. O que aconteceu? A Annelise deixou o pódio para a Emily. A Emily estava grudada ali, né, Emily? Bora lá. E o que é normalização, né, em um banco de dados? Acabamos de falar sobre isso, hein, turma? Quem prestou atenção na nossa revisão vai acertar essa questão aqui, bem tranquilo. Já viu essa? O professor deu revisão da revisão da revisão, hein? Para não esquecerem. Isso aí, processo de eliminar redundâncias e garantir integridade no nosso banco de dados, né? Então, quem respondeu isso acertou, né? A letra C ali, que algumas pessoas chutaram, né? Porque eu acho que não foram bem sucedidas ali, não é atualizar registro, né? Atualizar registro é um comando do SQL, né? É o update, né? Ok? Bora lá então. E a Emily agora deslanchou, hein? Agora quero ver alcançar ela lá, hein? Vem devagarzinho. Qual das alternativas é um SGBD? Né? O que é um SGBD? Lembra que a gente falou? Qual das alternativas é, né, um sistema de gerenciamento de banco de dados? Agora eu facilitei a pergunta, né? Quem não lembrava a sigla agora ouviu. Letra A, letra B, letra C, letra D, né? De novo ali tem algumas pessoas chutando ainda, né, pelo que eu vi. Não é o Notepad, não tem nada a ver com o banco de dados, né? O bloco de notas ali do Windows. Não é o Windows Explorer, né, que é navegador da internet, né? Não é um Chrome, que também é um navegador, né? Um banco de dados ali que seria, né, um sistema de gerenciamento é PostgreSQL, né? O Rafael clicou errado, Rafael. Ah, tá perdoado, tá perdoado. Sabia que você não ia errar, que você não ia chutar também de qualquer jeito. Quis ser rápido, né? Apertou errado. Então, um banco de dados do qual a gente falou, né? A gente falou do MySQL, é o qual a gente vai trabalhar durante as nossas aulas, mas o PostgreSQL também é um outro banco de dados aqui, né? É um sistema de gerenciamento de banco de dados, ok? Bora lá então.
Agora vocês não alcançam a Emily. Ah, a Manu tá chegando ali, hein? Cuidado, Emily. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. A chave estrangeira liga tabelas diferentes em um banco de dados? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Essa informação. Verdadeiro, né? Lembra que a gente falou? Vamos fortalecer essas questões. Chave primária, identificador do banco de dados, de registro do banco de dados, né? E chave estrangeira, ela liga as tabelas diferentes e de bancos de dados diferentes, né? Tá ok? Então, preste atenção bastante nisso aí, guarde isso, essa informação aí. Quem estava com dúvida ali, guarde bem essa informação. Bem importante essas duas informações aí. Vamos lá, o nosso ranking ali então. Está quase terminando. O que é um atributo em uma tabela de banco de dados? A grande maioria também se deram bem, se acertaram, sabiam dessa, né? Que bom. Uma coluna que define a característica dos dados, né? O que é um atributo de uma tabela de banco de dados. A gente falou sobre atributos, né? Uma coluna que define característica dos dados. Parabéns aí, a maioria acertou, né? A maioria não, quase todos, né? Todos. Eu acho que é difícil alcançar a Emily agora. Ela não vai errar a última. Complete. No modelo, uma palavra, os dados são organizados em tabelas relacionadas, né? Em um modelo, qual modelo? Desses abaixo aqui, os dados são organizados em tabelas relacionais. Lembra dos modelos de banco de dados? Está na hora de nós acertarmos aqui agora, né? É o modelo relacional, né? O que nós mais falamos sobre a nossa sala de aula. Então, parabéns aí. Terminamos aqui nossa revisão, né? Nós temos aí 20 minutos aí para fazer a prova, é o suficiente, são só 10 questões, múltiplas escolhas, complete e verdadeiro ou falso, bem tranquilo, tá? E nosso ranking ficou assim então, né? A Emily em primeiro lugar, Manu em segundo e Annelise em terceiro, depois Sueli em quarto e Débora em quinto, né? Vamos ver lá nossa fotinha final. Então tá aí, parabéns aí, né? Todos que participaram, todos foram bem, né? E mais um minutinho aqui agora que eu vou liberar a prova para vocês, tá bom? Beleza, turma. Então tá liberada a prova lá, boa prova para vocês. Basicamente vocês têm 20 minutos aí para me entregar a prova, tá bom? Eu vou finalizar a gravação aqui, mas eu não vou desconectar. Eu vou continuar conectado aqui com vocês até a hora meio-dia e 20, a hora que eu entrego a aula para a professora Silvane, tá bom? Então eu vou desconectar aqui a gravação só para a gente formalizar aqui na gravação, tá? Então a gente fica no próximo encontro aqui, né? Até a próxima aula, tá bom? Boa prova para vocês.